Então, ocupando esse espaço, busquem uma postura gentil, uma postura de cuidado com vocês, com o corpo, com a coluna. Talvez para alguns aqui vai ser a primeira vez no dia que a gente faz uma respiração com consciência. Então, conforme vocês forem se sentindo mais recolhidos, convidar vocês a fazerem uma respiração com consciência, puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca. Repitam esse movimento mais 2 vezes. Inspirem, preenchendo o peito. Expirem, soltando e relaxando o corpo. No tempo de vocês. Assim a gente vai abrindo mão do controle da respiração, permitindo que a nossa respiração aconteça naturalmente. E nossa aterrissagem envolve apreciar esse fluxo, presenciar a nossa própria respiração. Sintam o peso do corpo, contato do corpo com a superfície da cadeira, do assento. Acompanhe esse movimento através das sensações do corpo, o peito expandindo. Te ofereça aí mais 3, 5% de relaxamento, de soltura. Relaxem, descansem. Aos poucos a gente vai retornando, movimentando sutilmente o nosso corpo. Talvez a gente precise de algo mais vigoroso, um alongamento, um espreguiçar. Só uma aterrissagem breve, só para a gente trazer atenção de volta. Mas é bem-vinda, Zélia é bem-vinda. E aí hoje a nossa convidada é a Heloísa. A Heloísa já está com a gente aqui há muito tempo. Para quem não sabe, a Elo, ela é psicóloga. Heloísa, quantos anos já? Ah, bem uns 25. 25 anos de psicologia. E a Elo, eu sei, né, até onde eu sei, a Elo também é uma apaixonada, uma apreciadora, né, dessa sabedoria da natureza. E aí ela Ah, trouxe sim. uma proposta de tema, e aí eu já vou abrir a fala para você, Elo, fica à vontade, tá? Tá Compartilhar bem. com a gente. Eu vou. Você quer colocar. Bom, depois você coloca o primeiro, depois essa primeira fala, tá? É um prazer estar aqui com o grupo, né? Fui convidada pela Aline, a gente tem algumas coisas semelhantes, um jeito de pensar sobre a natureza, conforme ela já disse. E é muito bom estar aqui falando com vocês sobre uma coisa que é tão forte em mim, que é cuidar da terra, cuidar das árvores. Quando eu penso em uma árvore, quando eu vejo uma grande árvore, eu sinto um respeito enorme por aquela potência, né, que se tornou. E uma coisa que eu também não posso deixar de dizer é que eu encontro na natureza a fonte original, né?
um poder, uma força que explode em cores, em sabores, né? Em sombra, de todas as maneiras se expressa em cores. Eu fico até assim, pensando como pode uma raiz que está na terra marrom brotar verde, sair flores coloridas, frutos de diferentes sabores, mesmo estando no mesmo terreno. Então, assim, no meu jeito de sentir, é uma força criadora que está ali e eu me deparando com ela, né? Então, é um prazer estar aqui falando um pouquinho deste sentimento meu e dessa vivência, porque é uma vivência, né? Com a natureza. Então, então eu venho para falar de motivação e essência. O que a natureza nos ensina sobre o movimento da vida. Pode ir para o próximo. Motivação. Ah, eu quero acompanhar. Tá. Vocês estão vendo a tela, gente? Se congelar, me avisa, tá? Agora eu estou. Tá. Então, motivação e essência. Podemos observar na natureza que cada ser tem um destino integrado à sua essência. Então, é um movimento que veio para cumprir algo. Sua essência se expande para ocupar seu devido lugar no momento da vida. Porém, na condição humana, transitar em uma realidade social integrada à nossa essência é um dos nossos desafios. E, neste sentido, talvez possamos nos favorecer diante dos processos da natureza. É, a motivação é um impulso, né? Uma energia, uma força para ir, para fazer. E a essência traz a qualidade deste fazer. Então, quando eu penso motivação e essência, é integrar, a gente tem, na verdade, a gente tem muitos impulsos, um ativismo constante, né? Parece que tudo ainda está pouco, tudo ainda está insuficiente. Eu preciso de mais coisas materiais. E às vezes no ativismo a gente se desvia da nossa essência, porque a gente preenche tanto tempo com tantas coisas que a gente se perde, se desvia do essencial. E estar aqui, estar com a Aline, estar em tantos outros lugares que nos oferece a calmaria para ampliar a nossa consciência, é que nós vamos abrindo caminho para encontrar a nossa essência, né? É um caminho. É, às vezes no ativismo, no cumprimento de tantas tarefas, de tantos compromissos, chega um momento em que a gente fica exausto, insatisfeito, é, não está legal, faço tanto, até tenho reconhecimento, mas não me satisfaz. Chega um cansaço, chega um vazio, ou até mesmo um adoecimento. Às vezes a gente precisa chegar até o adoecimento para se permitir parar, para se permitir pausar e buscar o que é essencial. E o desafio é justamente esse, né? É olhar para a nossa realidade, para as exigências do mundo, sem deixar de ser quem viemos para ser, sem deixar de atender aquilo que é a minha essência, é o meu caminho, né? E o desafio está aí, nessa integração, quando a gente une o nosso impulso, ou pelo menos dá um tanto de espaço, mesmo que a gente cumpra coisas que por outros motivos eu tenho que continuar fazendo, um trabalho, por exemplo, mas paralelamente eu também me dou um espaço, me dou a permissão para cuidar da minha essência. Então, isso também é uma integração, porque nem sempre dá para a gente viver naquilo que eu penso, que eu idealizo, né? Naquilo que é importante. Às vezes a vida não é tão bonitinha, tão fácil assim.
Mas aí eu deixo uma perguntinha. Quando eu falo de ativismo, fazer muito e estar mais na essência, em qual ponto você está mais próximo? Em qual você está mais próximo? Eu, por exemplo, estou mais próxima da essência. Então, eu preciso trabalhar o meu impulso para o aterramento, para o fazer, para o direcionar e realizar, né? Outros estão tão absorvidos pelo ativismo, faz, 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 faz. E onde é que ficou minha essência? Às vezes a gente pergunta para as pessoas: o que você mais gosta? Nunca parei para pensar, sabe? Então isso é difícil. Bom, então eu venho com a natureza, com a calmaria da natureza, com os ciclos, com as etapas, para que a gente possa dialogar a nossa natureza interna com a natureza vegetal, né? É um diálogo, eu creio que assim, na medida que as coisas vão acontecendo, que o diálogo vai acontecendo, as imagens vão aparecendo, vocês e eu também vou me reencontrando, porque eu também tive insights enquanto eu preparava esse material. É impressionante que quando a gente faz, muita coisa acessa na gente. Então vamos lá, né? Nesse caminho, eu quero que vocês também passem a observar, mesmo que eu não diga qual fase, mas vocês vão observando assim. Nesta fase existe uma dependência absoluta de um cuidado. Em outras fases, vocês vão perceber que existe uma dependência relativa, de acordo com o crescimento da semente, e vocês vão olhando para si mesmos e vão percebendo como é que foi cada etapa dentro de você. E uma hora nós vamos chegar na dependência relativa, né? E interdependência, porque nós não somos independentes praticamente hora nenhuma, né? Se eu tenho muito e posso comprar muito, eu preciso de quem faça para eu poder comprar, não é? Então, a interdependência e até mesmo entre a natureza. Bom, então, assim a natureza se apresenta em ciclos e com propósitos. A semente tem história e tem potência. A história, a semente traz uma história sistêmica, inclusive, né? Como foi a vida desta árvore, em que solo ela viveu. Era um solo com muito pedregulho, era um solo fértil, o clima foi bom, foi favorecida em seu crescimento ou não? Ela foi sofrido para esse abacateiro levar o melhor que ela pudesse para o seu fruto. Então, esse fruto traz uma história sistêmica. Ele pode também ter sofrido com outras adversidades, com outras coisas químicas, várias coisas aconteceram, né? Então, ela tem uma história sistêmica e vai ter uma história biográfica também. Assim, eu estou me arriscando nesses conceitos sistêmicos, tá? Quando eu falo da natureza, eu faço muita relação de uma coisa com a outra, né? Então, ela traz essa história e traz uma potência. Quando eu me deparei com essa imagem, eu senti uma coisa muito forte, porque eu senti que cada um tem nas mãos um poder enorme para desabrochar. Eu cheguei a ficar emocionada, sabe? Quando eu vi esta imagem assim, parece que assim, a força está aqui nas suas mãos, né? Então, vamos despertar essa semente para o vir a ser. Ela traz todo um poder para vir a ser. E junto com ela, assim que ela começa a brotar, vem a primeira raiz. E a primeira raiz me traz, sabe, a autossustentação, a autorresponsabilidade. Então, ela já começa nesse impulso da vida, assumindo parte da vida. Um tanto ela ainda recebe da semente, que ainda existe um tanto de potencial ali para ela sobreviver, mas, paralelamente, vai surgindo uma raiz para se autossustentar. E aí, nesse ponto, como eu penso assim de várias maneiras, né? Eu fiquei pensando na educação das crianças, né? Como é que nós temos deixado nossas crianças crescerem?
Nós estamos oferecendo a possibilidade de criar raízes? Ou nós estamos permitindo assim, nós estamos cuidando de tudo, folhas crescendo, crescendo, mas sem estrutura, sem sustentação, né? Então, a autossustentação, a natureza também nos ensina que logo cedo podemos fazer alguma coisa, desde guardar nossos brinquedos, os sapatos, não é? Na medida de sua etapa de crescimento, mas a importância de ser também corresponsável no seu processo. O ambiente e cuidados inerentes ao crescimento. Gente, essa semente e essa imagem aí, sou eu mesma segurando, viu? Porque eu planto sementes, quando eu vejo uma fruta tipo abacate, que tá bom demais, eu falo, não posso desperdiçar essa semente, eu tenho que plantar essa semente. Então, agora em casa, eu tenho vários tamanhos de pé de abacate, tenho 4 mudas, porque eu acho muito complicado jogar essa potência fora, sabe? Essa fonte de energia. Então, essa semente, ela precisa de um ambiente, né? Solo, rega, luz solar, proteção, sustentação e até previsibilidade. Assim como na nossa vida, nós também precisamos, né? De um colo, quem cuide do alimento, quem nos carregue gostoso, quem nos põe num conforto, no colo mesmo, e nos acompanha, nos protege. Nós precisamos disso. E precisamos da previsibilidade, né? Se o solo não é muito bom, se o ambiente não é muito bom, ali começam a ficar algumas marquinhas dentro de nós, né? É, o que que nos ilumina? O que é que quem nos cuidou de nós nos iluminou? De que maneira? O que eles traziam para mim que eu me sentia amparado, feliz? Eu digo iluminado, mas na verdade é feliz, espontâneo, né? Então, assim, o ambiente, ele tem uma importância fundamental. Aí começa toda a nossa história de vida, né? E aí, se o solo foi fértil, e o solo também ele não resolve por si só, assim como a árvore não era tão independente para ser apenas ela e ter muito sucesso, né? O solo também é o solo possível, né? A rega, a luz solar. Então, assim, mas em que nós podemos proteger esta semente, proteger este ser que ainda está num processo de descobrir o mundo? Isso eu estou considerando vocês entrando lá na infância de vocês, tá? Então, o que que eu tive de proteção? Como é que eu me sinto? Como é que eu me sentia naquela época e como que eu me sinto hoje? Ficou alguma coisa que ainda me toca? Falha ambiental. Olha, quando eu vejo a primeira, assim, quando eu me deparo com esta planta, eu penso assim: você me vê como se ela estivesse falando comigo. Você me vê? Você sente as minhas necessidades, né? Porque essa estaca que está aí, que parece que se colocou aí para ser uma proteção, ser um guia, é uma estaca que está aí, mas não está presente. É como estar com o outro e não olhar para ele, conversar olhando para outra coisa, é não sentir, é não saber dar uma escuta, isso até no plano terapêutico, como é que eu escuto o outro, como é que eu sinto o outro, né? Para estar com. Então, essa estaca eu vejo hoje como assim muitas formas de relacionamento, sabe? Estou, mas não tenho uma presença, né? Mas fica parecendo que está, porque tem uma imagem ali, tem alguém próximo, alguma coisa próxima. Mas me traz muito isso, né? O descuido. Eu estou aqui, mas você vai crescendo,
mas não estou te percebendo direito, não percebo suas necessidades. E aí eu trago um exemplo de poda excessiva. Às vezes uma planta recebe uma poda excessiva, como aconteceu comigo, eu podei um bonsai. E o bonsai demorou meses para se recompor, para começar a brotar de novo. E aí ele me disse, né? A poda foi grande. Foi difícil reunir forças para estar brotando novamente. E eu penso muito nos cortes que às vezes a gente dá nas relações que a gente tem, né? É, como é que é isso? Como é que acontece nessa relação, né? Porque eu senti isso na planta, mas assim, na convivência a gente vê a todo momento. É, teve uma outra situação também, que foi inclusive com uma semente de abacate. Eu estava deixando germinar duas sementes, elas já estavam brotando, mas eu tinha colocado assim na janela da minha lavanderia, onde pegava um pouco de luz, mas não sol direto. E aí, num descuido meu, eu deixei esse abacate cair. E eu percebi que esse tombo do abacate foi um trauma para o abacate, porque tudo que interrompe um movimento natural, seja no humano, seja no vegetal, é um trauma, é algo que interrompe a continuidade do ser, né? Então, eu percebi isso, e falei, caramba, sabe, o desenvolvimento dele foi ficando muito mais aquém daquele que não teve o tombo. E estavam no mesmo processo de desenvolvimento. Então, eu observo muito, eu adoro isso, né? Eu adoro essas questões assim, porque tem muito a ver com o nosso humano. Teve também dois pés de lírios, na mesma, mudas muito semelhantes, compradas no mesmo lugar, colocadas na mesma terra, na mesma sacada. Um crescia que era uma beleza, formou aquele vaso lindo. O outro, nada que eu fazia, não ia, sabe assim, quando você está querendo forçar o crescimento, né? Eu estava antecipando, eu não estava respeitando. E um dia eu falei, mas o que acontece? Eu te ofereço do mesmo jeito, por que que você não vai, não cresce? Aí eu me deparei, então, não é? É a minha individualidade, é o meu jeito de dar conta. E olha, e sinceramente, na medida em que eu senti isso com essa muda de lírio, ela passou a se desenvolver, né? Então, assim, nada como a gente fazer, nada como a gente ter a experiência para ter a certeza do que é, da presença que nós mantemos nesse mundo, seja nos cuidados planetários, seja nas mudas lá de casa, seja nas relações que a gente estabelece, né? E aí eu me pergunto para você, que trauma que não precisa ser sim catastrófico, mas algo que te marcou, que interrompeu um pouco o seu processo, a sua continuidade, né? Que limita o seu desejo de ser, mas não consegue ir. Eu desejo, mas eu não vou. O que será que te segura? O que será que te aconteceu? Foi num relacionamento, num tipo de cuidado, né? Às vezes numa crítica que foi muito forte, numa comparação que você viveu. Como que você percebe isso no seu movimento para a vida? Pode seguir, Alina. Aline. Bom, quando a gente fala de relacionamento, essa imagem aí é lá nas margens do rio Uberabinha. Eu adoro caminhar com meu celular porque eu vou vendo coisas assim que eu falo, caramba, olha que interessante, né? Para mim é interessante. Essas duas árvores têm raízes aí que se fundiram, que
Eu procurei assim, como é? Quem é que foi para lá? Quem que veio para cá? Não, elas se fundiram. E eu olhei, falei, nossa, olha um relacionamento de casal. Primeira coisa que me veio. Por quê? Porque são duas árvores adultas e muito unidas. Mas aí eu fui percebendo, né, com isso assim, que uma delas, a que está aqui à direita, ela seguiu assim plena, né? Não plena, ali buscando a luz solar e cresceu no seu ritmo. A outra não. A outra, para conseguir se manter na relação e crescer, também fluir para a vida, foi muito mais sofrido. Porque o outro não deu espaço, ela também não exigiu espaço. Não foi assim, não encontrou com a copa para falar, né? Como se dissesse, ei, aqui também é meu, né? Não. Ela abriu espaço e tombou. E aí eu fico vendo como que nas relações, pode ser entre irmãos, entre pais e filhos, no casamento, no namoro, como é que a gente se relaciona? Como é que eu me posiciono? Como é que eu me mantenho? E se eu me mantenho nesta relação assim, devo ter alguns motivos que justificam, mas vale pensar, né? Se todos não merecem ocupar o seu devido lugar. Então, essas raízes fundidas aí, fusionadas, elas foram assim, para mim, muito rápido. Sabe, como se um subjugasse o outro, se um ficasse submisso, dando o seu jeito, né? Eu vejo muito isso em árvores próximas. Às vezes, uma mais baixa que a outra, para achar a luz, ela se entorta todinha. Então, esse também é um caminho que nós humanos fazemos, que tanto nós nos inclinamos para não estacionar, porque a gente quer continuar a crescer. E às vezes a gente precisa fazer um outro caminho. Não dá para bater de frente quando a coisa é muito forte, quando a árvore é muito grande. Então eu crio um outro caminho. Mas vale a pena pensar nas nossas relações. Como está? Como estão, na verdade, as minhas relações? Não é? É, se for pais e filhos, por exemplo, como é que um respeita o outro? Como é que um se impõe diante do outro? Se o que está mais sofrido, subjugado aí, será que não estaria numa crítica, não estaria perdendo a sua espontaneidade, não está sendo percebido na sua não está sendo validado na sua fala, se for numa relação de pais e filhos? Como é que eu estou vendo este outro crescer? Mas o que mais ficou para mim nessa imagem foi uma relação de casal, uma relação afetiva, né? Os troncos, ai, como eu adoro os troncos, gente. Eu adoro tudo, né? Eu paro para perceber uma florzinha que nasceu na trinca da calçada e aí eu me pergunto, e pergunto para vocês também. O que você espera para florescer? Porque ali não tinha um solo adubado, não tinha rega adequada, só quando caía uma chuvinha, e ela rompe, ela rompe. Percebe a força que existe nisso? Ela rompe um cimento, rompe, as raízes vão abaixo do cimento. E ela não precisou de tantas coisas para florescer. Floresceu na sua condição. E quando eu olho também para os troncos, eu vejo algo que envolve, que protege. Mas observem na imagem como existem fissuras, diferentes formas. Uma forma lascas e outras formam parecendo um pedregulho, né? São pedacinhos de caule que vão se rompendo.
Esse caule cumpriu uma função, esse caule protegeu, mas a essência, o nosso crescimento, a nossa essência pede espaço. Nossos filhos pedem espaço. A gente precisa de espaço para a nossa essência pessoal. Nossas relações precisam de espaço. E a nossa essência, então, né, ela começa, eu digo assim, ela começa a pedir licença, mas é uma licença que, de certa forma, se impõe. Será que dá para entender isso? Dá licença, mas se impõe, né? Porque a essência, ela se impõe porque a casca começa a se romper. E aí eu vejo para além da proteção, da sustentação, que a casca teve uma função enorme. Protegeu de bichos. Quando ela é atacada, sofre algum acidente com ela, primeiro que sofre é a casca. Mas o que está dentro, observem as fissuras das cascas das árvores. Um machucado, eu digo machucado porque parece que me dói, que eu falo até um machucado, né? Aquela parte interior, ela tende a ir se fechando, protegendo a parte mais essencial. Ela não chega a ocupar a casca, mas a camada que vem abaixo da casca, a tendência é ela ir se formando de novo, como se fosse uma cicatriz, cicatrização. E aí, quando eu penso na casca, que já cumpriu sua função, eu penso que sabedoria. Ela vai se soltando. Assim como a gente, quando tem filhos que vão crescendo, a gente começa a deixar o filho ir para a vida. Então a gente vai soltando para o filho ampliar na sua essência no que veio para fazer e assumir a sua vida. Então eu vejo na casca a abertura para a essência. Eu permito que você venha. E ela se solta. Umas soltam parecendo que está sofrida, elas soltam uma lasca, mas fica presa. Eu creio que eu tenho uma irmã que falou, Heloísa, depois que eu conversei com você sobre a natureza, eu nunca mais deixei de observar os troncos, porque eles ensinam mesmo. Então, assim, como é que está o nosso apego, né? Porque as cascas, elas estão ali presas, vem a essência e quer liberar espaço, e elas cedem espaço. E aí vem o desapego, vem a compreensão, a aceitação de um serviço cumprido, de uma tarefa feita, de uma missão já realizada. E aí ela vai se ausentando do tronco e vai cumprir outra função no solo. Mas aí eu te pergunto, na sua história, nas suas relações, o que foi fácil desapegar? Às vezes, aquelas coisas, aquelas peças que a gente tem, aquelas roupas que às vezes a gente fala, não, mas eu ainda vou usar. Ficam lá, enchendo as gavetas, e a gente quer pôr outra roupa lá, né? As vasilhas, os livros, as pessoas, às vezes a gente precisa desapegar de pessoas. Às vezes elas estão nos intoxicando. Então, eu te pergunto, como está seu desapego? O que foi fácil desapegar e o que ainda você quer, você deseja, mas existe ali tem uma pontinha grudada que não quer soltar, né? Como é que é isso para você? Porque a sua essência pede espaço. E como nós somos um todo, assim como a árvore também é um todo, nessa unidade de árvore, é preciso haver um equilíbrio, uma compreensão entre o que eu preciso e qual a minha função, né? E saber a hora de se retirar também é importante, porque a gente se retira de um lugar, de um espaço e vamos para outro, né? Às vezes até, bom, já ia até passando por outra coisa que nem convém, deixa para lá.
Mas é que eu ia falar assim, às vezes até em outra dimensão, né? Nós vamos levar tudo que construímos aqui, não materialmente. Bom, mas a pergunta é essa, em que você ainda se apega? O que é difícil soltar? Bom, aqui eu vejo um caminho, né? Um caminho, um caminho como se fosse, é todo um processo acontecendo, né? Primeiro vem o broto, cresce, vem a flor. E quando eu olho a natureza, eu falo, olha como é sábia. Nenhum fruto vem antes da flor, né? Nenhuma árvore, nenhuma plantinha fala, não, eu quero é agora. Eu quero dar fruto é agora. Não. Então, quando eu olho os processos, os ciclos da natureza, eu aprendo muito, porque existe um tempo, existe um respeito desde lá, desde a história da semente, né? Um respeito ao que veio antes, um respeito ao que vem agora para o que vem depois. Então, é tudo num contexto, num processo natural, silencioso, né? Quantas flores, quantos frutos não puderam ficar? Nem todos puderam ficar. Às vezes a seca foi grande e caíram muitas flores, muitos frutos, né? E aí, como é que a gente olha para a vida? A gente olha para o que perdeu, a gente olha para o que a gente tem. Como é que a gente se sente com isso? Como é que vocês se sentem com isso também, né? Então, aqui eu vejo a concretização daquele impulso natural, né? Do vir a ser. Eu vim para ser. Você já descobriu para que você veio? O que você veio para ser? Você tem dado essa permissão em ser? Então, ser é muito bom, mas para ser, às vezes a gente encontra uns desafios também, né? Aqui no caso das perdas, olha que coisa forte, não é? Todos brotaram, todos os frutinhos vieram, mas alguns não puderam ficar. Então, a vida também é assim. E que olhemos também para o que ficou, né? E aí eu te pergunto, você percebe os seus frutos? Ou você olha para o que não ficou legal, para o que você perdeu? Você percebe seus frutos? O seu empenho para o resultado que você teve? Ou você fica no perfeccionismo, sempre achando que, podia ter ficado melhor? A gente sabe que sempre vai ter um pouquinho a melhorar, mas você curte? Você se permite sentir o prazer de seus frutos? Da realização do seu trabalho? Dos diálogos que você favorece? Porque os frutos chegam de várias formas. Eu gostaria que você reconhecesse seus frutos e sorrisse para eles. Bom, aí vem a ordem natural dos ciclos, conforme a estação. Nenhum ciclo passa na frente do outro, nenhuma maré vem antes da outra, ou fala, não, eu vou repetir a maré alta, eu não quero ser a baixa, eu vou ser de novo a maré alta no mar, né? É, tudo tem uma forma de acontecer, uma forma natural de acontecer. As estações da nossa vida também é assim, né? A gente se depara com várias estações na vida. E quando o outono chega, quando eu olho uma árvore e a vejo sem folhas, é como se eu me visse ou olhasse para a humanidade e pensasse: as máscaras caíram, é hora de olhar para a minha estrutura.
É um grande olhar na minha estrutura, porque a folhagem é como se fosse, nesse jeito que eu trago de olhar agora, como se fosse uma roupagem, mas você não sabe o que tem ali embaixo, né? Quando cai, a gente olha para a estrutura. E às vezes é numa queda que a gente tem, numa perda que a gente tem, num adoecimento, num acidente, é que a gente volta a se perceber como esta árvore que perdeu as folhas, né? A esperar o tempo da cura, o silêncio que antecede uma próxima esperança, um próximo broto, uma nova perspectiva. E às vezes a gente não se permite ter este silêncio. E às vezes a gente não tolera o silêncio, o tempo que o outro necessita. Muitas vezes a gente escuta, não, não liga, não, isso vai passar, acontece com todo mundo. Fica igual naquela imagem lá, você me vê, você me percebe. Como é suportar o próprio silêncio? Como é suportar olhar para a estrutura? Olhar sozinho é importante, mas não é fácil, né? Quando a gente está aqui neste grupo, a gente olha junto, a gente sente junto, a gente compartilha, se fortalece, é uma das formas de olhar para a nossa estrutura, né? Porque em todo esse processo, desde a semente até o fruto, tudo aconteceu na condição que foi possível. Às vezes a gente fica esperando uma relação sem problemas, um filho sem desafio, uma profissão que nos realize totalmente, um amigo que nunca vai nos decepcionar, né? Então, como é que é isso? Como é que eu aceito a condição possível? Esse foi o nosso melhor. Então, o fruto, o que a gente faz, tendo a consciência de que, olha, eu estive sempre vigilante, eu, assim, na minha percepção, né? Eu estive sempre vigilante, então, o que foi? Foi possível, o melhor possível é este, sabe? E poder olhar para este fruto, olhar para a gente mesma, para o que a gente realizou, ou para os nossos filhos, ou para o nosso casamento, e falar, então, a condição é essa, e o que eu faço com isso? Como é que eu vivo deste jeito, né? É, Principalmente quando a gente espera de alguém alguma coisa. Como é que é isso? O outro é capaz de oferecer? Como é que é olhar para o que é possível? Eu me irrito? Eu não me conformo? Ou eu tenho um olhar mais amplo? Mais amplo, porque quando eu vou para o amplo, aquela questão fica pequena. Uma vez eu falei para mim, então, Heloísa, olha, aqui tá tudo bem, aqui não sei o quê, tal, 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 tal. Chegou aqui, né? Então, aqui era a questão, né? Você queria passar pela vida sem nenhuma questão? Então, este é o seu desafio. E aí ficou um tanto mais tranquilo, né? Porque eu olhei para isso como algo que me ajudasse a crescer, me ajudasse a evoluir. Então, toda condição, ela nos dá essa oportunidade. Pode ir para o próximo, Aline. Então, olha, lá no começo teve a dependência, no percurso a dependência relativa de cuidados, né? E aqui eu trago a interdependência. Eu trago também, quando fala do broto, qual é o meu próximo sonho, o que a minha essência me diz. Olha, esta árvore que você vê, esse tronco, ele já é bem grande. Mas existe um broto, sabe? Aquele sonho que ficou, aquela essência que havia sido apagada, coberta com outras coisas. Então,
ali tem um broto. E eu olho muito para essas mudinhas que saem do tronco lá embaixo. Eu falo, olha, como se estivesse dando vida a um sonho que ficou para trás. Ah, eu tô me arrepiando aqui, sabe, quando eu falo do sonho que ficou para trás, porque, olha, eu encontro o humano na natureza de diferentes formas. E como a gente é conectado com tudo nesse universo, nós somos uma rede, né? Uma rede. E eu vejo o sagrado em, em todo esse percurso, em todas essas observações que eu trouxe, eu vejo a fonte original. Porque não ver a fonte original é como apreciar um rio e não pensar na nascente, não é? Então, como eu não penso? Ah, não tem como, eu estou sempre assim, sabe? E eu falo. Obrigada por essas coisas que me chegam, né? Por esses cochichos que me chegam, que me alertam, que me orientam. Bom, então aí, enquanto eu escrevia e cheguei lá no final, eu me deparei que quando eu caminhava nas margens do Berabinha, eu via que alguém há muitos anos tinha plantado muitas árvores frutíferas. E eu saí de lá carregando sacolas de manga, eu saí carregando acerola, amora, né? E eu agradecia sem saber a quem, mas eu agradecia, porque caramba, eu falava, eu não sei quem plantou, mas eu estou colhendo. E quando eu fui lembrando desses passeios meus, e depois das plantas, das árvores que eu planto, das mudinhas que eu dou, dos abacates que eu vou da semente que eu vou cultivando, me veio essas palavras, sabe? E eu falei, eu vou escrever, né? Então é isso. Um dia eu colhi, mas não sei quem plantou. Outros dias plantei. Quem colherá? Não sei. Só sei que na natureza, com a fonte divina, me deparei. Então, é isso que a Heloísa veio para trazer para vocês, a forma dela olhar para a natureza e para o nosso movimento humano. Que ele seja direcionado, integrado com a nossa essência. Muito obrigada para todo mundo que esteve presente.